Um dos momentos, assim, difícil para mim foi que um pouco antes da minha mãe falecer, quando ela estava assim no momento final já da doença dela, né? Ela veio uma revelação sobre a minha paternidade, né? E me abalou muito. Apesar de algumas pessoas falarem que é uma coisa comum um filho não conhecer um pai, isso me aborreceu muito. Apesar que os meus irmãos não conhecem o pai também, né? Minha mãe criou todos os filhos sozinhos. E eu tinha meus 30 e poucos anos e não achei que aquilo ia me abalar, mas me abalou muito, né? Eu fiquei muito triste, eu me senti exclusa da família, eu me afastei. E antes dela morrer, eu conversei com ela e ela disse que não ia revelar quem era. Ela falou que não ia falar. E teve assim momentos difíceis, né? Porque eu queria pressionar, mas ela estava doente e estava naquele impasse, naquela coisa me sufocando. E até que chegou um momento que ela ficou bem ruim no hospital e eu conversei com ela, pedi para falar, para revelar. Eu falei assim que nada ia tirar o lugar dela, mas que eu queria saber de a minha origem, né? Até mesmo pela minha filha, queria saber minha identidade, meu sobrenome, né? Essas coisas. E ela disse: eu vou melhorar e quando eu ficar boa, eu vou buscar ele para você. Só que ela não melhorou e nem me deu algumas pistas vagas, né? Eu conversei com o médico na época e ele disse que não era confiável porque já estava oscilando muito a mente, né? E eu anotei aquelas informações, poucas, e ela partiu. E depois de um ano, eu comecei a investigar. Fui em lugares onde eu morei, conversei com pessoas antigas e ninguém sabia, porque eu não sei o que aconteceu no passado, qual é o motivo de esconder, né? Perguntei se era alguma situação embaraçosa, mas eu não tive essas respostas. Então, esse segredo, essa questão de não querer revelar, isso me aumentava mais ainda a minha tristeza, a minha angústia e a vontade de descobrir. Então eu fui em umas 2 cidades vizinhas, procurei, coloquei no rádio, procurei pessoas, ia anotando no caderno. Eu tenho esse caderno com as anotações. E com o pouco que eu tinha, eu fui chegando a várias pessoas que deu no estado, né? No estado de Rondônia. E eu consegui, por nomes, né? Liguei para a prefeitura, fiz esse trabalho todo e consegui chegar uma pessoa. E consegui um intermediário também, que eu nem conhecia, só por telefone. Eu consegui falar com essa pessoa na prefeitura, no caso, né? E ela entrou em contato com esse suposto, né? Esse suposto pai. Conversou com ele e ele topou. Falou assim: não, eu topo, mas ela tem que vir aqui. E eu fiz as malas, sem conhecer ninguém, nunca viajei para fora do estado. E fui 3 dias dentro do ônibus com a minha filha, sem saber quem ia me receber, né? Quem é que era, como que era aquelas pessoas. Eu só fiz as malas e entrei e fui. Viajei os 3 dias e cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu me dei conta, né? Nossa, gente, o que eu fiz, né? Vim parar no lugar, a gente não sabe como que as pessoas são, mas eu já tô aqui, eu vou até o final. E fui até a casa deles e fui muito bem recebida. Eu fiquei 30 dias na casa daquelas pessoas e eu vou falar que foi 30 dias de muita felicidade. Eu fantasiei naqueles 30 dias que aquele povo era minha família, né? Que ele era meu pai, que aquelas pessoas eram meus tios e primas. E todas as tardes, né, ele ficava no portão esperando ele chegar. E a gente ia para a cozinha, ele fazia salada, eu ajudava a fazer a comida e eu fantasiei. Eu vou falar que eu vivi uma vida que eu queria ter tido dentro de 30 dias com pessoas estranhas. E foi muito bom. E ele falou: você quer fazer o teste? Eu falei assim: se você quiser, para mim não precisa. Eu queria ter esse lá, o que eu busco é um laço de amor, um laço de família, né?
E se você quiser para mostrar, né, para a família, você faça. Se não, para mim tá bom assim. E resolvemos então fazer o teste. E eu vim embora, eu não esperei o teste. Acho que por medo, né? Vim embora. Aí quando cheguei, foi pouco antes do Covid. Quando cheguei, uns 15 dias, aí veio a notícia, né, que ele não era meu pai. Então isso me entristeceu muito. Eu fiquei muito revoltada, muito, muito aborrecida. Eu não quis falar mais com ele, assim, com a família lá, né? Não porque fiquei assim com vergonha, né? Talvez de pensar que ele que achar que eu queria algo, né? Mas o carinho se tornou grande dentro de mim, né? Hoje em dia eu falo com a família, né? Até convites para voltar. É como ficou acolhido no coração. Só que eu me entristeci. E fiquei com aquilo e um dia eu fui para o templo, né? E orar. Fui com o coração triste. E eu lembro que na época era um Dia dos Pais. E eu cheguei na casa de uma pessoa e sentei no sofá e olhei um especial na TV sobre o Dia dos Pais e tinha um cantor cantando a música de um pai. E quando falava a canção, eu abaixei a cabeça e as lágrimas iam correndo, né? Eu chorando, tentando segurar, porque tinha gente na sala, mas chorei. E naquele momento que eu baixei a cabeça e comecei a chorar, eu ouvi uma voz assim, forte, mas eu nunca vi uma voz tão estrondosa e macia ao mesmo tempo. Não era de fora para dentro, era de dentro para fora. E me dizendo: não chora, eu sou o seu pai, que te sustento desde o dia que você nasceu. Que quando você abre os seus olhos e fecha, eu estou contigo, eu que te sustento, eu que sou o seu pai. Então, quando falou aquilo, eu dei um estalo assim e comecei a chorar. E a pessoa que estava do meu lado não entendeu o que estava acontecendo e perguntou se eu estava passando mal, né? E eu chorava, acho que de alegria, né? De ouvir aquela voz. E eu falei assim, tô bem. Eu só fui pro meu quarto e fiquei sentada na cama a noite toda, tentando não esquecer daquela voz, né? E vinha: eu sou o seu pai. Daquele dia em diante, eu não tenho mais aquela ferida no coração. Eu tenho uma cicatriz, porque eu não conheço a identidade do meu pai, né? Meu pai biológico. Eu não conheço, não sei quem é, não sei que cor, não sei o nome. Mas eu sei que eu tenho um pai que mora lá no céu e ele me disse que ele cuida de mim. E desde então eu me sinto a filhinha do papai, porque ele cuida, né? Aí eu até brinco um dia na igreja que não me faça mal que eu conto pro meu pai. E ele me honra, né? Que ele cuida. E se algum dia eu vier descobrir quem é o meu pai biológico, eu vou ficar feliz, vai acrescentar. Mas se eu não descobrir, para mim não tem importância mais, não tem mais sentido, isso não me abala, porque eu já descobri a minha paternidade, a minha identidade já foi descoberta. Então é um detalhe, se vier a conhecer, vai ser para somar. E se não vier, não tem problema nenhum, porque eu já estou sustentada por um pai, né? Então, nesse momento aqui, o Senhor curou mais uma ferida, né? E eu entendi o trabalhar dele, porque eu achava que quando eu me convertesse e aceitasse Jesus, que ia ser tudo rápido, que ia ser tudo no estalar de dedo, mas ele vai moldando, ele vai trabalhando devagar, vai curando uma por uma, vai te mostrando. E ele sempre deixa a cicatriz, né? Para lembrar de todas as feridas que ele vem curando, ele deixa a cicatriz. E quando eu olho a cicatriz, eu fico muito feliz, porque eu achava que não tinha cura para aquilo, né? Eu achava que não tinha jeito, e ele curou. E tem curado, e tem trabalhado, né? Como na Bíblia fala, né? Que é um vaso que ele vai moldando. Então essas feridas, essas imperfeições, ele vai moldando com a mão dele, né? O processo
é dolorido, mas é onde eu falo que quando você entrega e confia, ele faz. Tem que confiar, porque o trabalhar dele é lento, mas é perfeito. Deus é fiel. Muito fiel. E ele, seja lá qual for a sua ferida, seja lá qual for o seu trauma, não há ferida, não há problema que ele não possa resolver. Ele faz acontecer, ele transforma, ele te renova, te põe de pé, te faz uma pessoa nova. Porque quando a gente acha que certas coisas acontecem na vida da gente, que não tem jeito mais, que você vai perecer, mas quando você confia nele, ele te surpreende. E a surpresa dele, nenhum ser aqui da terra pode te dar. Só ele. E é maravilhoso. Maravilhoso ter um encontro com Jesus. Quem tem a oportunidade de ter um encontro verdadeiramente com ele, não volta para trás. Não volta, porque não vai achar lá atrás nada, não existe nada semelhante ao amor de Cristo.